minutinhos para compartilhar. Mas o Rê fez terça-feira, nós fizemos uma palestra, estava marcada presencial, né? E aí nós fizemos online por conta da... Nós não vamos voltar com as atividades, né? Em agosto também não. Ainda tem que ter cuidado, né? Então, eu acho, Fernando, que... Eu estava falando com a Ana, a gente falou que em agosto nós já decidimos que não vamos voltar, né? Mas eu não sei, eu estou achando que esse ano, muito improvável a gente conseguir voltar. Eu também acho. É a minha opinião também. Eu acho que não dá. A minha opinião é que, sendo na real, acho que só com a vacina mesmo. Eu acho. Porque não adianta, né? Nós estamos falando disso essa semana, embora seja pequeno e tudo mais, mas tem muita gente idosa que frequenta, né, as casas, né? E eu não tenho... a gente estava conversando disso desde o começo, né? Mas eu não tenho segurança para falar, não, vamos começar, e a gente, mesmo sendo pequenininho, é o que eu falei, mesmo que não aconteça nada aqui, né? Que tenha... Mas eu acho que é um risco desnecessário, né? Pelo menos por enquanto, eu acho que não... não vale a pena, né? Não vale... ela é muito traiçoeira, essa doença aí. E ninguém sabe, né, Orlando? Não, eu conversei com um médico lá de Recife, que é espírita, né? Até ele cancelou a live, porque ele pegou, né? E ele estava no front, tudo, ele adquiriu, estava até internado lá, mas não estava grave, né? Mas estava internado, né? E foi isso que ele falou. Ele falou assim para mim, só estou ajustando um negócio aqui. Ele falou, olha, ninguém conhece essa doença, está sendo estudada ainda. Hoje, ele falou, hoje já temos protocolos melhores para atendimento, né? Mas ninguém conhece ela, não. O que é de verdade, né? Porque uma que a gente está, infelizmente, né? Nós estamos para ajudar ainda nessa, infelizmente, no país, essa briga política que você não sabe o que é verdade, o que é mentira, para que lado você vai, né? O que é verdade, como é que a gente deve proceder, né? Você tem... Então, eu acho que... A fake news aí é grande, então, né? E não às vezes só de maldade, né? É que realmente as pessoas não sabem, né? Que você está falando desse médico, por exemplo. Pessoa que é da área de saúde fala, olha, nós não sabemos como é que é, se pega de novo, se não pega, qual remédio que funciona, qual que não funciona. Eu concordo com você. Eu acho que só quando tiver a vacina é que eu acho que dá para a gente ter pelo menos algum tipo de segurança para a gente falar, não, dá para ir para a rua, né? Dá para a gente fazer alguma coisa, não dá. Eu falei isso para a Ana, nós decidimos que não vamos voltar em agosto, mas eu realmente acho que esse ano muito improvável que voltem as atividades. Eu acho que não... Você já deu live? Já está ao vivo. Já está ao vivo, já? Já. É só esses 5 minutinhos. Já estão ouvindo nós, então? Já não pode falar mal de ninguém. Eu não sei, daqui a pouco eu vejo. O Renato, eu não sei se ele vai acordar, porque ontem eu falei para ele que a gente já está ao vivo. Não, eu vou acordar cedo. Duvido, né? E daqui a pouco nós vamos... Se ele aparecer, eu vou falar para ele. Bom. Deixa eu só... Já está. E você decidiu? Você está fazendo quarta e quinta, aquele estudo que você falou? É terça-feira, né? Na terça você está fazendo nosso lar, né? Nosso lar, e o Cantinho Espírita é o convite, né? Que eu faço para o pessoal, que são os convidados, né?
está sendo feito com muitas pessoas boas vindo, né, trazendo suas experiências, e o Cantinho Espírita, o programa Nosso Lar, né? Do Nosso Lar eu tenho visto. É que na terça é o mesmo horário da palestra, mas aí depois eu assisto depois que a gente termina aqui. Pessoal entrando aí. O pessoal está chegando aí. Bom, agora, Orlando, oficialmente, né, já que o pessoal... Dona Aquilina já virou trabalhadora do Amigos do Bem, essa não escapa mais, né? Legal, passa né? aqui, a gente brinca que passou aqui, entrou, falou 2 vezes bom dia, virou trabalhador, não tem jeito. Do nosso lado tem... Bom, Orlando, agora nós estamos, realmente, agora o pessoal já conseguiu compartilhar. Primeiro, te agradecer mais uma vez, né? De estar com a gente. Sim. É uma alegria muito grande, você sabe disso. Não só, eu sempre brinco com algumas pessoas conhecidas, não só pelo conhecimento, pelo que a gente sabe que você pode ajudar em relação à doutrina, em termos mas principalmente em relação ao carinho que acabou criando entre a gente, você, Letícia. Nós somos muito gratos, não só por esse trabalho que vocês fazem, que a gente tem uma admiração muito grande, mas pela amizade que, no fim, a gente acabou criando. Então, é realmente uma alegria muito grande a gente poder estar conversando. Eu falo sempre que, além do bate-papo, né? Só lembrando, daqui a pouco o Liraucio fala, nós estamos ao vivo também no canal do Bem, lá do Liraucio e o Ed Moreno que colocou. Então, a gente fica muito feliz, você sabe disso, que além do motivo da gente estar conversando sobre doutrina, que já é muito agradável, é uma alegria muito grande a gente conversar com o amigo. Então, bem-vindo de novo, obrigado pelo carinho, né? Tem gente falando aí que a gente está acostumado já na missa do domingo de manhã, né? Uma honra, viu, Alexandre? E a Ana estar aqui com vocês nesse trabalho bonito que vocês realizam também na área social e também agora divulgando pelas lives, né, a nossa abençoada doutrina espírita. É uma honra aqui estar com vocês, participando desse encontro aqui. Então, joia. Bom, Orlando, nós conversamos antes da gente iniciar, né, nós conversamos sobre o assunto e na verdade, foi o Orlando que sugeriu. A gente tem conversado bastante sobre isso e a ideia... Eu vou até já dar uma deixa. Outro dia nós conversamos aqui, aconteceu uma coisa muito engraçada e muito bacana, engraçado e bacana. Nós tivemos um bate-papo com o Bacelli e nós começamos a conversar e tal. Eu falei, Bacelli, tem muita gente que a gente sabe, né, infelizmente, que dentro do movimento espírita, ou infelizmente, mas cada um tem a sua posição, critica o trabalho do Chico, André Luiz, Emmanuel. Dentro do movimento tem existido essa cisão muito grande, né? E ele deu uma gargalhada tão grande a hora que ele fez um comentário, e eu queria que a gente partisse o bate-papo daí. Falou, Alexandre, eu entendo, eu acho que as pessoas têm o direito de criticar e tudo mais, mas eu acho que muita gente que critica tem medo. E aí ele deu uma gargalhada. Eu vejo aqui, medo do quê? Tem medo de fazer, ou de se comparar ao Chico, porque as pessoas têm que fazer o que ele fez. As pessoas têm que viver o que ele viveu para tentar criticar. Então as pessoas têm medo do Chico Xavier. E aí, assim, na hora nós demos muita risada, e eu estava falando com o Renato na terça-feira na live. Mas depois, pensando, analisando a seriedade do negócio, eu acho que ele tem muita razão. Eu não sei o que você acha disso. Porque assim, ele deu uma gargalhada tão... Caiu a sua conexão, homem? Não, aqui está normal. Está ouvindo aí? Não, deu uma caída. Mas não, aqui também está normal. Mas tudo bem. Tá. Você estava... Agora está tranquilo. E aí ele deu uma gargalhada na hora, nós achamos muito engraçado, né? Mas depois, pensando com calma, né? É muito profundo o que ele falou, né? Falou, realmente é muito fácil criticar, né? Mas
fazer ou tentar seguir o exemplo que o Chico deu, né, como vida, como experiência de vida, é muito difícil. Então é mais fácil criticar. E aí eu queria que a gente começasse esse bate-papo em relação a isso. O que você acha disso? Eu penso que realmente as pessoas têm o direito de ter as suas opiniões, né? Nós estamos num momento bastante complexo, né? Em razão dessa pandemia, e isso vem gerando bastante, vamos dizer assim, posicionamentos, não é? Então, o que eu percebo é que nós precisamos trabalhar com sabedoria e saber compreender as opiniões diferentes da nossa, não é? Nós precisamos, até porque o Evangelho de Jesus nos orienta no sentido de que nós possamos ter harmonia e saber compreender e tolerar no sentido de que as pessoas tenham opiniões diferentes das nossas, né? O que não se pode pensar, aqueles corações nós que estamos buscando edificar o evangelho dentro do nosso coração, quando nós exacerbamos essas opiniões e acabamos criando até inimizades, não é? É compreensível no sentido de que as pessoas defendam seus pontos de vista, o que pensam, né? E na pergunta que você faz a respeito do Chico, nós temos que respeitar as pessoas que pensam diferente, né? Mas essas pessoas também têm que respeitar as pessoas que têm teve essa convivência, esse contato com Chico Xavier. E eu aproveito para concluir aquilo que o Bacelli sempre fala, e eu concordo com ele, né? As pessoas têm que mostrar o currículo, né? Então, não basta apenas nós falarmos, emitirmos nossas opiniões. Muito bem, mas apresenta o currículo, apresenta os seus serviços em torno no que tange da doutrina espírita. Então, a folha de serviços de Chico Amor Xavier é uma folha extensa, respeitável. Não estamos aqui idolatrando-o, até porque ele jamais aceitaria isso. Não estamos aqui mitificando ele, mas os fatos estão aí. Os fatos não só no campo da mediunidade, como sendo o maior médium de todos os tempos, não é? Mas também no campo do homem de bem, do homem espírita cristão, nas atividades sociais que ele realizou durante todo o percurso de sua existência, desde a chamada de Isabel de Aragão, se eu não me engano, em 10 de julho, após a sua primeira reunião, 8 de julho, em 1927, com a sua primeira psicografia, e parece-me que em 10 de julho, se eu não me engano, me perdoem se eu equivocar, aquele encontro que ele teve com Isabel de Aragão, onde ela pede que ele promovesse o trabalho do amor, da caridade social. E ele, conversando com Isabel de Aragão, ele disse, mas eu não tenho nem para mim, né? E eu tenho dificuldade aqui em família, né? A gente sabia das dificuldades dele. E Isabel pediu que ele confiasse que os auxílios e a cooperação viria de todas as partes, não é? Então,
eu penso que um homem, no Natal, com o apoio de muitas pessoas de São Paulo, lembrando da saudosa dona Yolanda César, mãe do amigo espiritual Augusto César, colocava 20 mil famílias a serem assistidas para o trabalho social no dia do Natal, às vésperas do Natal, eu pergunto que só aí fica um ponto de reflexão para nós. Ele colocava 20 mil pessoas, 20 mil famílias sendo assistidas. Caminhões, carretas, chegavam com mantimentos, vindo de São Paulo, principalmente, para o atendimento que o Grupo Espírita da Prece realizava para com essas famílias. Então, eu fico a perguntar, eu falo de mim, viu? E o meu currículo? Como que está diante disso, não é? Então, é muito respeitável as opiniões que não concordam com isto ou aquilo, não é? Mas eu fico com Chico Amor Xavier. Sem idolatria e sem mitificação. Você me chamou muita atenção, Orlando, quando a gente conheceu, e eu posso falar isso por mim. Aquilo que eu falo, como a gente está conversando com um amigo, fica mais fácil da gente falar abertamente. Mas você é uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar do Chico não com carinho, porque todo mundo fala, mas com um sentimento de admiração sem esse caráter do santo, do mito. E a primeira vez que você falou comigo, que você citou o Chico, num bate-papo de conversa, de roda de amigo, você usou essa frase, Chico Amor Xavier. E muita gente, a gente percebe, né, em alguns bate-papos, algumas situações e tal, que usam essa figura do Chico dessa forma carinhosa, mas muito, não sei se rótulo, mas muito, como é que eu vou te explicar? Mas eu percebo que as pessoas falam disso, a maneira que você falou essa primeira vez me tocou muito, eu falo isso muito para a Ana, que quando eu ouvi você falar Chico Amor Xavier, isso e aí você me corrige, mas me tocou de uma forma de que para você, Orlando, pessoa, isso é muito real, é muito verdadeiro. Eu não sinto em você, quando você me falou esse dia, tanto que a gente não estava falando de nenhum assunto de doutrina espírita. Você foi citar uma situação e usou essa frase, Chico Amor Xavier. Isso faz parte do Orlando, não do Orlando médium, do Orlando Noronha pessoa, do Orlando cidadão. Por que é esse... Para mim, estou falando como Alexandre, me tocou muito essa frase que você me disse, porque não me pareceu uma frase pronta, me pareceu uma frase de alguém que tem esse olhar para o Chico. Isso é do Orlando ou isso é do espírita? Tem essa separação ou isso acabou virando uma verdade para o Orlando? Não, em primeiro é do Orlando o carinho e a gratidão que eu tenho com ele. Começa por aí. E segundo, por viver ali nos momentos que eu tive, o que ele exala, né? É natural. Quem encontrava com o Chico, quem via o Chico pela primeira vez, não estamos aqui santificando, não é isso? Uhum. Percebia essa aura de amor que ele espalhava ao redor, não é? Então, você percebia no abacateiro,
né? No início foi lá, parece que chama Vila Matinhas, que era onde havia aquele abacateiro, né? Quando ele fazia o trabalho assistencial todos os sábados. Depois foi para a Vila dos Pássaros. Eu digo, e eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu falo de 1980 em diante do que eu presenciei e vivi, não é? É nesse foco que eu estou aqui na live. Então, fica isso bem claro. É o que eu vi e eu presenciei quando eu fui em 1980. Então, o que eu percebi? O carinho e o amor que aquele grupo de pessoas que estavam vivendo uma experiência muito difícil no âmbito das questões financeiras, né? Pessoas que estavam na periferia, no sentido das dificuldades materiais, essas pessoas, primeiro, chamavam ele de tio Chico. E segundo, elas tinham um carinho muito grande por ele. E terceiro, quando ele fazia a entrega, né, no trabalho assistencial, tanto lá no abacateiro, que todos eram chamados, né, ou foi chamado, denominado como a sombra do abacateiro, né? Uhum. E ele fazia a entrega, ele chamava, muitas vezes eu estava ali perto, acompanhando ele, vendo ele fazendo aquele trabalho, ele chamava um por um pelo nome. E ele perguntava muitas vezes sobre como que está ciclano, perguntando de outra pessoa da própria família, né? E as pessoas, muitas delas, quando passavam pela fila onde ele fazia a entrega, e a equipe também fazia a entrega, as pessoas beijavam a mão dele e ele beijava a mão das pessoas, né? Então, essa identificação é natural no coração dele, né? Eu sempre digo que nós estamos aprendendo a amar, nós estamos aprendendo a exercer o trabalho do bem, mas nele, essa é a minha visão, era algo natural, era algo que vivia dentro do coração dele com simplicidade e naturalidade. Então, quando eu uso a palavra Chico Amor Xavier, é para tentar expressar aquilo que eu vi ali desde 1980, né? Um homem que nós poderíamos também chamar Chico Caridade Xavier, Chico Paz Xavier. Desculpa. Você comentou agora em relação a isso. Eu até postei um tempo atrás uma dessas histórias na página do Amigos do Bem, em relação a esse cuidado que ele tinha com as pessoas, né? E eu contei isso para você já, quando nós somos, acho que quando a gente ia abrir o Amigos do Bem, nós somos da Uberaba, e o seu netinho, a gente começou a bater papo, não tinha ninguém na Casa da Prece, aí nós ficamos batendo papo, conversando, e ele me contou uma coisa, e você que viveu perto pode me confirmar se você também passou por algo parecido. Mas ele contou uma coisa que me marcou muito, a mim e a Ana, que ele falou, a gente começou a perguntar, óbvio, né, como é que era conviver, como é que era o dia a dia, né? Ele falou assim, olha, Alexandre, eu nunca soube o quanto que o Chico dava para alguém. Ele tinha o hábito de pôr a mão dentro do paletó, tirar alguma coisa, que era dinheiro, moeda, enfim, e com a mão fechada, ele punha com a mão fechada na mão da pessoa, e nós nunca soubemos se ele estava dando R$1, R$100, R$50, para não fazer com que a pessoa se sentisse
menosprezado ou ficasse com vergonha. E aí você citou essa situação, né, dele fazer isso, dele saber o nome de um por um. Aí eu acho que cai muito, né, na história. Aí sim, né, é por isso que eu digo que a diferença é muito grande da vivência do Evangelho ou da leitura do Evangelho, né? Aí nós podemos conversar sobre o que a sua mão esquerda não sabe, o que a sua mão direita dá, né? Eu acho que isso é o cuidado com quem está necessitado. Nós sabemos que a pessoa que está passando dificuldade se sente, na maioria das vezes, nós ouvimos algumas críticas, você também, olha lá, o cara é mais forte que eu e está no semáforo pedindo dinheiro. Eu imagino, e você me corrija, mas é muito difícil você imaginar que alguém goste de passar por essa situação, né? De pedir para alguém, de se humilhar para alguém ao ponto de pedir no semáforo ou bater na porta da sua casa para andar. E essa história do seu netinho me chamou muita atenção nesse sentido, quer dizer, nós estamos falando, como você disse várias vezes, eu tenho uma admiração muito grande quando você fala isso, não do santo Chico Xavier, né? Mas do exemplo vivo dessa prática do Evangelho, né? Falar, olha, eu estou vivendo o que eu acho que é verdadeiro. Então, me chama muita atenção. E aí, quando você fala isso, do tirar, e eu não sei se você também tem sentido isso, ao mesmo tempo que eu falei que tem muita gente que critica as obras do Chico, muita gente está transformando o Chico num santo. E acho isso muito perigoso, muito triste, né? O pouco que a gente sabe, e eu acho que é muito pouco que a gente sabe do Chico, eu acho que jamais ele se colocaria nessa situação ou aceitaria essa situação. Como é que você vê isso? Você tem sentido isso também, Orlando? Das pessoas estarem transformando? A sensação que eu tenho quando eu vou ao Uberaba, por exemplo, é que se deixarem, as pessoas vão fazer um busto, uma estátua e beatificar o Chico Xavier, e não o Chico Amor Xavier, como você me diz. Você que conviveu, isso para você é verdadeiro também? Você também sente isso que eu estou te falando? Eu sinto que algumas pessoas se excedem, mas se excedem por amor a ele, por carinho a ele, por gratidão a ele, não é? Chico ajudava muitas pessoas, não era só ali no momento da atividade doutrinária, né? Nós sabemos de muitas situações, ele estava 24 horas por dia, dormia pouco, e 24 horas por dia em atividade, ou fazendo o livro, psicografando o livro, ou despachando questões do correio, quando a saúde dele permitia, né? Então, nesse sentido, eu penso que as pessoas é uma questão delas, mas o Chico nunca se envolveu. Isso que eu acho importante, até para nós que somos aprendizes do Evangelho, nós que estamos em aprendizado, em evolução, serve como reflexão para nós. Porque eu falo que a vida de Chico Xavier é uma reflexão para nós, não é? E então, todas essas questões não o perturbava, né? Perturbava, assim, ele não gostava, não é? Eu lembro que quando ele chegava no abacateiro, ele chegava pontualmente para a atividade do abacateiro. Eu sou da época que ele iniciava o atendimento às 14 horas, né? Então, ele chegava pontualmente. Eu lembro que a primeira vez que eu vou chegar lá nessa questão, eu lembro que a primeira vez que eu fui em 1980 para Uberaba, eu peguei um ônibus na rodoviária Tietê, tudo financiado pelo meu pai. Então, uma boa parte dessas minhas visitas, eu ainda não trabalhava, eu estudava, era financiado pelo meu pai, né? Então, eu fui visitá-lo pela primeira vez em 1980.
E ele estava ali no abacateiro, era na sombra do abacateiro mesmo, né? Aquela copa enorme de uma árvore. E quando ele chegava, 15 minutos antes, era a primeira vez, eu percebi aquela brisa gostosa, assim, de um perfume. E aquilo todas as pessoas presentes sentiam, né? E não era algo da imaginação, era um fato físico que estava acontecendo. Depois a gente sabia que eram os espíritos que materializavam através da mediunidade de efeitos físicos dele, dando um acolhimento para todas aquelas pessoas que estavam ali. E depois com a frequência nas visitas, eu percebia que quando dava esse horário, começava o perfume, ele estava chegando. E aí, quando ele se achegava, em algumas oportunidades, né, as pessoas aplaudiam ele. Ele chegava, ele saía do carro, as pessoas, ipsis literis, aplaudiam ele, batiam palma para ele. Ele sentava e ele fazia assim com a cabeça, com o olho fechado para baixo, assim, ele fazia assim. E podia esperar. A reunião começava, todo o processo, os palestrantes falavam, o Bacelli falava, a Márcia, a esposa do Bacelli, falava, outros companheiros falavam. O tema sempre era escolhido pelo Chico, claro, inspirado por Emmanuel. E ele, no final, pedia a palavra. E a primeira palavra dele era: eu não mereço esses aplausos, porque eu sou uma grama, eu sou um cisco. E aí, ele, com muita educação, ele não deixava para trás. Se houvesse uma exposição externa das pessoas de endeusá-lo, de né, exaltá-lo, ele não deixava quieto. Ele, pelo menos na minha presença, eu vi várias vezes ele, no início já da fala dele, ele dizer que não fizer, ele pedia que não fizessem isso, não é? E tal. Então, o problema do endeusamento é das pessoas, né? E não do Chico, porque o Chico sempre se manteve avesso a essa questão. A gente sabe que para ele ir no Pinga Fogo, foram 6 meses para convencê-lo, né, de ir ao Pinga Fogo. O Saulo Gomes, né, a gente vê na própria fala do Saulo Gomes, nas entrevistas, não é eu que estou falando, está aí no YouTube, não foi assim simples, porque Chico, ele respeitava a mídia, mas ele não se envolvia com essa questão. Porque, na realidade, pode isso confirmar com outros companheiros, principalmente lá de Uberaba, que ele se permitia esse contato com a mídia, primeiro porque ele não ia conseguir barrar isso, não tinha como. E segundo, para divulgar a doutrina espírita. Né? Então, quando ele ia receber, está dentro do tema, quando ele ia receber os títulos de cidadão das cidades, ele ia para divulgar a doutrina. Ele ia para que a mensagem da doutrina espírita fosse expandida, não é? E não por ele. Ele dizia que ele era um cabide, né? Ele era um cabide, onde os espíritos, um mural, onde os espíritos colocavam as mensagens e para serem divulgadas. Você falou do Saulo, e essa história, nós tivemos a felicidade de conviver um pouco mais intimamente com o Saulo, virou um grande parceiro do Amigos do Bem, com uma gentileza absurda, né? E aí, aproveitando esse gancho que você deu, você também teve com o Marcel, né? E o Marcel falou uma coisa num bate-papo com ele, que para muita gente, e aí você que conviveu pode, inclusive, complementar o que o Marcel disse,
que foi uma surpresa para muita gente. O Marcel fez um comentário no bate-papo de que muita gente talvez não saiba ou menospreza dentro da história do Chico. O Marcel falou o seguinte, falou, Alexandre, o norte, o caminho do Chico Xavier era o Livro dos Espíritos e o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Ele andava com isso debaixo do braço. Então, e aí eu gostaria muito que você falasse isso, porque com certeza você já ouviu e percebe isso no seu trabalho. Muita gente olha Chico Xavier como... Você deve passar muito isso na pele, né? Como o Chico que fazia as cartas consoladoras. E eu acho que ele transcende tanto isso, e posso falar de você, pelo contato que a gente tem, vai muito além do trabalho das cartas. Quer dizer, eu sei o quanto que você estuda, o quanto que você se dedica em relação à doutrina. E quando o Marcel falou isso, e eu estou te falando isso como experiência, porque algumas pessoas depois comentaram na página ou no particular nesse sentido. As pessoas não têm essa dimensão, pelo que a gente sentiu quando houve esse comentário, do Chico estudando Kardec, estudando a doutrina espírita. Eu acho que as pessoas têm uma visão do Chico, você me corrija, de que era o Chico que fazia as cartas consoladoras. E aí eu vou aproveitar o gancho e usar você como esse exemplo. Eu sei, por exemplo, o tanto que você tem de preocupação em estar sempre embasado na doutrina, sempre estudando. E eu acho, quando o Marcel falou isso e as pessoas comentaram, parece que veio pronto. Mas ele só faz as cartas. E aí, quando ele falou isso, as pessoas tomaram um susto. E eu sei, por exemplo, que você também, quer dizer, você deve passar por isso. A imagem do Orlando, que faz as cartas consoladoras, e do Orlando espírita. E muita gente se chocou com isso. Eu queria muito que você comentasse isso para tirar essa imagem, ou não sei se vai concordar ou não, do trabalho das cartas serem o trabalho das cartas, a parte do conhecimento da doutrina. Eu estou falando por mim porque eu sei o quanto que você estuda, o quanto que você se dedica. E a surpresa das pessoas quando o Marcel falou isso. Não, mas ele vivia com a codificação embaixo do braço. Você passa por isso e você sente isso em relação ao Chico também, Orlando? Nós temos que lembrar de que a partir de 1968, 69, que Emmanuel autorizou Chico a realizar essa tarefa das cartas, de forma mais ampla e efetiva, né? A gente sabe que depois do Pinga Fogo, tudo mudou. E é nesse período em que ele estava a todo vapor, com a autorização de Emmanuel para as tarefas das cartas psicografadas, não é? E nós sabemos que ele atendeu o pedido de Emmanuel no açude, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E se Emmanuel fizesse alguma colocação que estivesse fora das bases de Jesus e Kardec, que ele esquecesse Emmanuel e ficasse com Jesus e Kardec, né? Então, o compromisso doutrinário, a fidelidade dele com Jesus e Kardec é incontestável, não é? E quem ouvia fazendo as exposições no Abacateiro, como eu ouvi, ele fazia palestras ali, olha o conhecimento que ele detinha, né? A sabedoria que Chico Xavier... Eu não estou falando dos espíritos, eu estou falando de Chico Xavier. A sabedoria dele era imensa, não é? E então, nós temos que separar Chico, o médium dos espíritos amigos e superiores, e Chico, a própria individualidade, o próprio conhecimento. Ele dizia com simplicidade que Emmanuel era o professor dele, era um pai espiritual, claro, mas Chico
ele detinha conhecimentos da própria experiência dele, da própria condição de espírito dele, não é? As cartas familiares, a qual nós chamamos as cartas consoladoras, eu entendo que foi uma misericórdia do plano espiritual que abriu espaço para essa janela. Porque, veja, até então, não tinha-se essas atividades específicas, não é? E essas atividades específicas de contato mais conclusivas e diretas dos familiares, nós temos na história da humanidade quem? Chico Amor Xavier, não é? Então, fez parte de todo um contexto doutrinário que ele viveu. E essas reuniões que ele efetuava ocorriam, eu estou falando do momento de 1980 em diante que eu pude visitá-lo. Né? Depois eu vou esclarecer que eu sempre fiquei na surdina, porque eu já ouvi pessoas, e era tanta gente, eu ouvi pessoas, amigos nossos, queridos em Uberaba, eu não vi você lá, mas não me via porque eu ficava na surdina. Só foi em 1986 que eu entrei na casa dele. Então, durante 6 anos, eu ia no Hotel Zote, entendeu? Eu ficava no Hotel Zote, que ficava na rodovia, aí você subia uma rua, você dava direto, você subia aquela rua, na época era terra batida, depois foi melhorando, eu ia no Grupo Espírita da Prece, e dali eu também ia para o Abacateiro, para as reuniões do Abacateiro, né? Então, nesse período, eu fazia o processo como todos faziam. Ia assistir às reuniões públicas, tanto no Abacateiro como no Grupo Espírita da Prece. Só que o que acontecia? Com o tempo, como eu ia frequentemente, eu sabia dos horários melhores para chegar, para ficar num lugar melhor, ali perto dele, né? Então, quando eu ia para o Abacateiro e começava às 2 horas da tarde, quando era 12:30, 1 hora, eu já estava lá. Então, e eu sabia por onde que ele iria passar, por onde que ele ficava. Normalmente, eu ficava de frente a ele, por causa dos horários que eu conseguia. E também no Grupo Espírita da Prece, a mesma coisa. E ao final, depois do Chico atender, porque é muito extenso, né? Mas para explicar tudo como ele fazia, como eram as reuniões. Mas eu estou aqui resumindo bem mesmo. Então, após isso, principalmente no sábado, o Chico ia autografar. E eu conseguia ficar ali do lado dele, ali, da mesa, os trabalhadores ali conversando. O Chico conversava, enquanto ele autografava, ele conversava, ele contava as histórias dele de Pedro Leopoldo. Chico era muito feliz, ele gostava de contar uma piadinha assim, alegre, feliz, não é? E eu ficava ali, vendo ele autografar, era livros, era horas autografando. E depois que ele autografava, como toda pessoa, eu saía do local que eu estava ali na mesa, vendo, de pé, não sentado, eu ia até a fila enorme, ficava na fila às vezes 40, 1 hora esperando para falar com ele. E aí eu entrava, a gente entrava numa sala que era a sala do passe, e naquele momento não era mais. Eu aportava na porta assim, e do lado direito ele sentado, né, cumprimentando todo mundo. E como todos, eu ia, pegava na mão dele, beijava, e ele beijava a minha mão, só que chegou a um ponto que ele já me conhecia. Porque de tanto desde 1980, até é uma história grande, né? Ele conversava comigo. E tinha o tio Pedro, que ficava na fila, ele batia-se na costa das pessoas, porque senão as pessoas ficavam. Porque o Chico, o que eu percebia, o Chico não conseguia falar para a pessoa, então tá bom, pode ir. Ele era tão amor, tão bondade, que ele não fazia isso. Então, as pessoas que puxavam, o tio Pedro que fazia esse link
para a pessoa sair. O povo andar. Só que chegou numa época, porque o Chico era aquele momento que ele falava comigo sobre as questões da mediunidade e das tarefas na doutrina. Então, às vezes era 5, 10 minutos, 8 minutos, passava, né? Uhum. Então, chegou uma época que o tio Pedro, às vezes, uma vez eu lembro, estava o tio Pedro e o Langerton ali, controlando. O Langerton. Aí chegou, quando eu parei na porta, assim, a pessoa estava sendo atendida, era a minha vez, o tio Pedro olhou para o Langerton e falou assim, com esse daí não adianta a gente bater na costa, porque o Chico fica conversando com ele. Né? Mas não era privilégio. É que o assunto demandava um pouquinho mais a conversa. Né? Então, eu tinha perguntas, assim, que eu fazia com o Chico, e o Chico ia respondendo. Então, ele não era só o homem das cartas. As cartas consoladoras era uma parte das várias atividades que ele realizava, não é? Então, com ele, eu aprendi que nessa tarefa nós não podemos ser só o médium. Nós precisamos ter outros compromissos doutrinários dentro da casa espírita, porque a atividade no espiritismo, ela não se concentra apenas nas cartas. As cartas é um item de consolação das grandes diversidades que a doutrina espírita nos enseja para o nosso aprendizado. Mocidade espírita, evangelização espírita, grupos de estudos doutrinários, o trabalho social, não é? Enfim, nós, atividade, visamos estar dentro dessa amplitude. Por isso que eu te perguntei, Orlando, eu percebo que... mas aí, voltando, a gente falou do abacateiro e da Casa da Prece, me marcou muito, eu comentei isso com você, quando a gente abriu o Amigos do Bem, nós fomos lá na Casa da Prece, fomos ao Uberaba, e quando nós chegamos, nós fizemos alguns questionamentos, né, mas aqui, né, olha, cimentado, né, o chão, os banquinhos de madeira, o banheiro com teletenite, e nós fizemos todos esses questionamentos, eu e a Ana, não para alguém, né, e depois nós voltamos à noite e as respostas foram dadas na mesa, pediram para a gente sentar, participar do Evangelho, e responderam todas essas questões. Mas uma coisa nos chama muito a atenção, e eu gostaria muito que você comentasse disso. Na época do Chico, nós sabemos que tinham filas homéricas em relação a esperar para ver, para tocar, enfim, para ver o Chico Xavier. E quando nós vamos hoje ao Uberaba, nós vemos aquilo extremamente tímido, pequeno. Você acha que essa idolatria que nós conversamos agora há pouco, nós sabemos e temos uma admiração muito grande pelo trabalho todo do Chico, por isso que eu comentei com você só das cartas. Por que você acha que a Casa da Prece, por exemplo, hoje, nós imaginamos, eu estou fazendo uma pergunta muito pessoal, que a gente até já falou disso pessoalmente. Você hoje tem, por exemplo, sábado à tarde continua tendo o Evangelho, mas você vai no Evangelho no sábado à tarde na Casa da Prece, são 5, 6 pessoas. Você acha que o trabalho todo do Chico, que todos têm essa admiração imensa no mundo todo, por que a Casa da Prece, em específico, que eu sei que você tem um carinho muito grande, tanto que a ideia foi da gente falar do abacateiro e da Casa da Prece, por que não se transformou num centro, por exemplo, num centro espírita com uma projeção, não sei se é a palavra, mas com uma frequência muito maior do que é hoje, por exemplo? Por que você acha que isso acontece? Olha, a partir de 2002, quando o Chico desencarnou,
né? Depois de uma semana eu já estava lá. Chico desencarnou no dia 30, né? De junho de 2002, e depois, de uma semana, eu estava com uma caravana lá de São Paulo, certo? Sendo muito sincero, a partir de 2002, eu, particularmente, por mudanças minhas, pessoais, eu não fui mais em Uberaba, não é? Não fui mais em Uberaba. Então, eu não sei lhe dizer, sendo bastante sério, eu não sei lhe dizer o que ocorreu a partir daí. Eu não presenciei, eu não entrei em contato, não é? Como ocorreu as novas estruturas das atividades, né? Agora, uma coisa é certa, Chico atraía multidões, não tinha como, né? Não tinha, quem não quer estar perto da luz, né? Quem não quer estar perto de um homem que exemplificou o que Jesus nos trouxe, né? Então, era natural que ocorresse uma diminuição, né, das visitações. Porque as pessoas, quando iam, veja, você foi no Grupo Espírita da Prece, certo? A casa tão singela e tão querida que é o Grupo Espírita da Prece, não é? Veja, ele recebia o Brasil inteiro ali. Ele recebia o Brasil inteiro. Eu cheguei a contar 19 excursões ali uma noite. Ali em volta do Grupo Espírita da Prece, ficava ônibus e carros. Por quê? Era Chico que estava ali. Mesmo ele não tendo mais condições por uma questões físicas da saúde, da idade, ele ia no Grupo Espírita da Prece, chegou a ficar um tempo afastado, depois ele foi, mesmo com muitas dificuldades, e as pessoas, os trabalhadores segurando a mão dele na mesa. Chegou um ponto de pessoas segurarem na nuca aqui dele, e ele ia por amor, porque ele amava as pessoas, amava essa reunião, e as pessoas, excursões lotavam ali, e as pessoas esperavam, Alexandre. As pessoas esperavam horas e horas para receber um sorriso dele, receber um abraço, um olhar dele, pegarem na mão dele, não é? Porque ele atraía por ser esse homem justamente que nós iniciamos, verdadeiro do amor, né? Então, hoje, essa ausência, eu entendo que é natural, porque as pessoas iam buscar Chico, né? E nós sabemos que Uberaba, isso é uma reflexão minha, tem mais de 100 casas espíritas, né? Tem mais de 100 casas espíritas. E nós também temos outros trabalhadores dedicados, e as pessoas buscam, então, essas casas espíritas também, não é? Mas a casa da prece sempre será a casa de Chico Xavier. Eu estou aqui lembrando aqueles sexta-feira à noite, aquele sábado à noite, a gente sentado ali naquele jardinzinho, porque às vezes ocorria de estar tão cheio que eu não conseguia fazer aquele ajuste que eu conseguia fazer, sem prejudicar ninguém, sem driblar ninguém, sem fazer conchavo com ninguém, não era nada disso. Mas às vezes eu não conseguia, e aí a gente ficava batendo papo ali naquele jardinzinho, em silêncio, e o Chico, 1 hora, 2 horas, 3 horas psicografando, 4 horas psicografando, né? E às vezes saíamos de lá, era de madrugada, não era poucas vezes, né? Então, eu entendo que seria
ocorrência como um fato natural. Você está falando e vem na mente, aparece que até o cheiro, né? A gente acaba sentindo. Mas é um lugar, nós sempre conversamos isso, eu e a Ana e algumas pessoas conhecidas, que é muito diferente, né, Orlando? Se você falou, são 100 casas em Uberaba, a gente sempre que vai a Uberaba acaba indo bater papo, conversar com o Bacelli, então nós vamos lá no Pedro e Paulo, e sempre vamos na Casa da Prece, porque eu falo que só o fato de estar ali parece que você volta completamente renovado, né? E nós tivemos, por isso que eu te falei, nós tivemos uma experiência, eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Nós fomos a Uberaba, levar um casal que nunca tinha ido, nós fomos a Bacelli e depois nós fomos mostrar para eles na Casa da Prece, né? E foi um horário que, inclusive, não tinha atividade, nós batemos, tinha alguém lá dentro, e tiraram, eu vou te dar uma notícia muito triste, não sei se você está sabendo, né? Tiraram todas aquelas roseiras que tinham no jardim, virou um cimentado todo, né? E quando nós entramos, é muito engraçado, né? E imagino você que viveu lá, o seu susto vai ser maior no dia que você for lá, porque nós entramos, eu e a Ana, nós entramos pelo portão lateral e não pelo principal, né? Porque nós fomos mostrar para esse casal, olha que bacana, o lugar é fantástico. A hora que nós entramos, Orlando, deu um choque tão grande e um susto tão grande, a hora que não tinha mais as roseiras, não tinha mais nada daquilo, que a Ana ficou decepcionada e nós sentimos, e é engraçado isso, né? A gente se apodera, na verdade, de algumas coisas que não são nossas, né? Mas assim, nossa, tiraram as roseiras como se fosse uma coisa nossa, particular. E a Casa da Prece, para muitos, por isso que eu te perguntei o fato de ter diminuído tanto, mas todas as pessoas que frequentam, que nós encontramos, as várias vezes que nós fomos, tem... A Ana, nós tinha uma senhorinha que estava lá, que ela fala assim, entra aqui, cada um que passa vai na foto, bom dia, Chico, bom dia, e beija a foto. Mas eu falo para você, que aí vai muito no que você comentou agora há pouquinho, eu não consigo sentir que isso seja uma fascinação ou uma idolatria. Eu acho que é um carinho tão grande que as pessoas têm, quem conviveu com ele, e por isso eu percebo isso em você quando você fala Chico Amor Xavier, não é de idolatria pela foto, pela figura que está ali, que virou o Chico Xavier que o Brasil conhece, enfim. É um olhar desse Chico Amor Xavier que você faz, que é verdadeiro. E eu acho que ele consegue transcender, ele passa isso hoje, 20 anos, 18 anos da desencarnação dele, ele ainda continua muito vivo na vida das pessoas. Alguém comentou aqui, e aí eu vou aproveitar já, alguém comentou que se você contou uma vez que uma mulher não se suicidou se não conseguisse ser atendida pelo Chico. Várias pessoas, nós tivemos com o Wagner de Assis, e a gente fala muito isso, e você, mais do que ninguém, trabalhando com o trabalho das cartas, muita gente, Orlando, muita gente que chega na doutrina espírita, às vezes a gente percebe nas transmissões, no atendimento fraterno, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos falando isso ontem com o Renato também, um momento muito conturbado de quantidade de suicídio, de pensamento suicida, para você, e aí trazendo para a realidade, e se você quiser fazer esse link com o Chico também, você deve ouvir muito isso, das mães, dos pais, principalmente, que devolveram os filhos para a realidade espiritual e de que muitos pensam nessa situação de suicídio. A minha vida acabou, eu perdi meu filho, perdi minha filha e a minha vida não tem mais sentido.
como é que você, e aí se você quiser usar o Chico como parâmetro em relação a isso, e eu sei que você tem esse carinho, essa admiração tão grande, como é que você, Orlando, fazendo esse trabalho que é tão, não sei se gratificante, mas é tão consolador, na verdade, como é que você lida com isso? Como é que você aprendeu a lidar com isso? Se Chico teve importância nesse sentido, como é que você lida com isso? Porque muita gente chega em você, com certeza, com esse comentário. Ah, eu perdi meu filho, eu perdi minha filha e a minha vida acabou. E muitas vezes, só para fazer o link, eu sempre digo que todas as vezes que eu participei das cartas, com você, com o Marcelo, com o Gustavo, enfim, em qualquer dessas situações de trabalhos que nós acreditamos ser muito sério, eu sempre digo que a carta pode não ser para mim, ou não ser para o João, não ser para a Maria, mas todas as cartas servem para todo mundo. Todas. Indistintamente, qualquer mensagem que você lê serve para mim. Como é que você lida com isso? Com essa sensação das pessoas te procurarem nesse desespero de... Olha, e a gente ouve isso aqui. Então, eu estou perguntando para você, porque com certeza você passa muito mais próximo disso. Olha, se eu não receber uma carta do meu filho, eu vou me matar, minha vida acabou. Como é que é lidar com isso, Nando? Como é que é viver ao mesmo tempo que quando uma mãe, um pai, um filho recebe uma carta, a alegria é imensa, posso falar por mim, mas muita gente vai até você, quer dizer, nós somos aquela vez lá em Osasco, tinham, sei lá, 500 pessoas e são 6 pessoas que receberam as cartas. Como é que é lidar com essa ansiedade e com essa esperança de ter o contato com o ente que voltou para a realidade espiritual? Como é que você lida com isso? Olha, primeiro, independente da possibilidade ou não da carta, que isso é muito orientado, que é possível ou não, tudo depende da questão do mundo espiritual, né? E nós precisamos tentar, é o que eu busco, levar a lógica do bom senso da doutrina espírita. Por mais que a pessoa que está ali buscando, ela não tem ainda um grande discernimento, porque ela está tão envolvida pela dor, pelo sofrimento, que há casos que a gente percebe que a pessoa ela perdeu o senso de analisar a questão, não é? E há pessoas que têm ainda um discernimento, um nível de discernimento. Então, nós sempre colocamos a lógica da doutrina espírita. Independente do contato possível ou não da carta. É preciso trazer a mensagem. O que a doutrina espírita traz? Primeiro, para a questão da morte, que não existe. Isso é um fato. Né? E segundo, o que ocorre, qual é a situação de quem pensa em cometer o suicídio por não estar mais conseguindo suportar a ausência de uma pessoa que desencarnou. Segundo, primeiro, nesse sentido, de que esse ato, primeiro, não vai fazer o processo do reencontro. Até porque é uma atitude contrária à lei divina. A pessoa está infringindo uma lei não humana, uma lei divina. E essa atitude irá ter reações. Então, se a pessoa pensa que nesse processo ela já vai reaver do outro lado o contato, leva o engano, né? Segundo, que a pessoa terá uma grande surpresa do lado de lá. Primeiro, que ela não resolveu o problema dela, ela complicou o problema dela. Ela criou um outro problema, que será um remorso da própria consciência por não ter tido a paciência e a coragem de aguentar aqui, vamos dizer o termo, de suportar aqui
essa questão que é de todos nós. Não há pessoas privilegiadas, não é? Todos passam por essas experiências amanhã ou não. Ó, menos dia, mais dias, nós convivemos com essa questão. E justamente, então, eu procuro ler muito rapidamente, e toda a equipe está devidamente preparada no atendimento fraterno para esse acolhimento. E aí que eu percebo, foi o que você falou, que mesmo as pessoas não recebendo a carta diretamente, por N situações, não é? Elas vivendo a experiência do outro, porque as pessoas, elas são inteligentes o suficiente para compreender que quando você lê aquela carta, aquele familiar que recebeu a carta, ela praticamente diz: é meu filho, é minha filha, é minha esposa, é meu esposo. Então a pessoa cria um alerta: olha, a vida realmente continua. Opa, peraí, não é por esse caminho que eu estou pensando. Entendeu? Eu lembro de uma situação que ocorreu em Osasco. Um homem muito conhecido assim na área médica, tudo, e ele chegou lá, entrou na sala, e no acolhimento, que eu já expliquei o que é, e disse para mim, categoricamente, um homem de um hospital conhecido aí da cidade de São Paulo, e me deu um livro de presente, autor de livro, um homem extremamente conhecido na área médica. E ele falou: olha, eu acompanho você através das redes sociais, eu perdi a minha esposa e eu não acredito nada disso, mas estou aqui. Aí foi um choque, né? Aí ele falou: já te digo, eu não acredito em nada disso. Eu sou ateu. Mas estou aqui para ver e crer. Aí eu conversei, falei: olha, a gente respeita sua posição, mas seja bem-vindo à casa, tal. E ele saiu. Ao final, aqui eu não posso, porque é longo, ocorreu tantos fatos nas cartas que foram recebidas, situações assim contundentes da imortalidade da alma, que ao final, quando eu estava autografando, eu vi aquele senhor chegando, chorando. Ele me beijou no rosto, ele tinha me dado o livro, né? Ele me beijou no rosto e falou bem baixinho no meu ouvido: depois que eu vi aqui, eu não vou voltar, porque eu nem preciso mais de carta. Eu sei que a minha esposa vive e ela continua viva. Obrigado. Até hoje, vai fazer acho que uns 2 anos, esse senhor não mais apareceu. E ele havia pensado, vinha falado, que ele estava querendo desistir de viver. Ele falou dentro da sala: ó, não quero continuar mais, já estou pensando em outras alternativas. O que ele quis dizer? Eu vou me autodestruir. Então, veja, a espiritualidade trabalha intensamente nessa questão. Mas, depois, tendo tempo, eu preciso falar 3 situações aí, são rápidas, de Chico. Eu sou prova viva, eu sempre digo que eu tive a experiência, já te contei isso, de ter recebido 2 cartas da minha mãe através do Bacelli, mas eu vou além, Orlando, e aí eu vou fazer um comentário com você que acho que eu nunca fiz, mas que nos marcou muito. O dia que a gente foi em Osasco, e eu participei da palestra com você fazendo o trabalho, primeiro eu vou te contar um segredo. Assim, eu achei que eu não fosse conseguir falar, porque a hora que eu estava na mesa, virei de frente, assim, simplesmente a palestra que eu fiz não era o que eu tinha programado, o que eu tinha falado, enfim. Mas nos tocou uma coisa, e eu também nunca te falei isso, que enquanto você estava fazendo as cartas,
nos chamou muito a atenção, e eu gostaria muito que você fizesse esse comentário, porque eu nunca te perguntei, nunca te falei, na verdade, isso. Mas nos chamou muito a atenção, a mim e a Ana, que eu acho que a Ana vai saber com certeza, mas eu acho que a última carta você quase não conseguiu ler. E como a gente estava muito próximo, eu vi vários momentos em que você estava escrevendo, você se emocionando. Eu não sei se você tem essa lembrança. Não vou lembrar. Eu não sei se você guarda esse momento, mas nos chamou muito a atenção que a última carta você quase não conseguiu ler. Tamanha era, e a todos, né, que estavam ali, por isso que eu digo que mesmo quem não recebe a carta diretamente, se for com o coração aberto, serve para todo mundo. Como que é essa situação, Orlando? Porque a gente percebe, nós percebemos de uma maneira geral, isso que eu te falei do Chico em relação só ao trabalho das cartas, que muitas pessoas, infelizmente, e nós vemos isso, e você sabe disso, e não é uma questão de citar nome, mas realizam esse trabalho que é tão consolador e é tão intimista de uma forma como é que eu vou usar por produção. E me tocou absurdamente, e você sabe isso, a gente faz mesmo, não que a gente indique, mas quando as pessoas nos procuram, normalmente nós falamos muito de você, do seu trabalho, do Gustavo em Araraquara, que você conheceu, e do Bacelli. E eu acho que em várias outras situações, a impressão que dá para quem está de fora é de que muitas pessoas fazem isso em termos de produção. Olha, se eu fizer 100 cartas ou 20 cartas, eu vou estar atendendo. E me chamou muita atenção, a mim não, a minha Ana, o tamanho da emoção que nós sentimos em você estar recebendo a mensagem e depois passando isso para os pais. Como que é conviver com isso, Orlando? Porque, assim, todas são muito emocionantes, é o que eu estou falando, independente de chegar para mim ou não, todas elas vêm sempre carregadas de muita, não só de emoção, mas de muita informação, de muito relato consistente da realidade espiritual, e todos servem para todos, né? Como é que é viver isso? Porque me chamou muito a atenção, porque você quase não conseguiu acabar a carta. Do tamanho que era a emoção, a carta realmente foi muito emocionante, mas nós sentimos, quem estava ali naquele momento, que você estava realmente sentindo não só a dor, não só a tristeza, mas sentindo o que o pai, a mãe, enfim, qualquer um que estava presente, estava recebendo aquela carta. Como é que você lida com isso? Porque nos chamou muita atenção e a admiração aumentou muito, porque nós estamos falando como nós falamos agora há pouquinho, tem muita gente que pensa, esse exemplo que você deu do marido que já estava pensando em suicídio, muitas mães e pais falam a mesma coisa. Como que você convive com isso, com esse tamanho de emoção, ao ponto de, não sei, não vou chutar, o quanto de mensagens que você já recebeu, e você, como é que é lidar com isso? Porque se aquele dia você se emocionou, imagino eu conhecendo você, que você se emociona em quase todas, e a Letícia mais ainda. Então, como é que é viver isso no dia a dia, Orlando? Como é que tentar, e eu sei que você deve tentar fazer isso, não se ligar tanto à emoção que aquilo passa, porque todas são emocionantes, e ao mesmo tempo, ainda, com todo esse tempo de trabalho, com toda essa experiência que você tem, ainda te tocar ao ponto de você praticamente não conseguir terminar a mensagem. Como é que você vive isso? Naquele momento que eu estou lendo a mensagem, não é o médium que está lendo, é o ser humano. Eu estive médium como intermediário do mundo espiritual até o momento que finalizou. Finalizou, claro que a gente continua com as sensibilidades claras, mas
naquele momento, é o Orlando que vai ler a mensagem que foi ditada pelo familiar. E como qualquer ser humano, eu me sensibilizo pela narrativa que vem na carta, não é? Então, dependendo da situação, eu tenho, vamos dizer assim, uma maior afinidade com aquela situação que está acontecendo, e a circunstância que envolve as questões, e que você, como um ser humano, e você está num ambiente que as pessoas também se sensibilizam. Então, eu procuro ficar neutro o máximo possível, só que tem hora que não tem condição. Não tem condição, porque também, eu não sei outros medianeiros o que acontece, cada um tem a sua experiência. No meu caso, muitas vezes, nós estamos lendo a mensagem, nós estamos percebendo o familiar ali ao lado. Porque a pergunta, ninguém faz essa pergunta. Quando você está lendo a mensagem, aonde que está o filho, ou a filha, o esposo, a esposa, o vô, a avó que está transmitindo a mensagem? Está ali entrelaçando o familiar, né? E a gente percebe também isso, porque eles vão ficar onde? Eles estão envolvendo, porque aquele é um momento também especial para quem enviou a mensagem. As pessoas esquecem disso. Não é só do familiar que solicitou e que está carecendo de uma notícia do mundo espiritual, do seu familiar. Aquele momento também é muito especial para quem enviou e conseguiu enviar a mensagem da melhor forma possível. Porque o fenômeno absoluto na mediunidade não existe. Então, quando o comunicante traz a mensagem e consegue concretizar dentro da carta dados que só os familiares irão confirmar e que não foram mencionados com o médium, isso traz também uma emoção muito grande, porque eles vão dizer assim, eu consegui transmitir uma informação que, ao ser lida, meus pais vão identificar que sou eu, a minha esposa saberá que sou eu. E isso trará o cunho da imortalidade da alma. Então, diante de todo esse contexto, esse cenário, como que eu vou conseguir segurar? Não vou. Então, eu tenho... E tem muita mensagem que parece que eu não estou emocionado, eu estou. Acontece que eu estou conseguindo me segurar. Só que tem momento que eu não consigo segurar, né? E porque eu estou vivendo junto, eu só estou sendo a pessoa que está lendo a mensagem. Mas eu estou também dentro do contexto, porque, por exemplo, não sei se foi esse caso, daí se for, você me lembra, porque eu não lembro da mensagem que nós psicografamos, que a jovem fala do celular que estava com o pai. Acho que foi esse, né? Ou não? Foi no mesmo dia. Esse caso que você chorou no final, que você quase não acabou, foi um menininho que falava da pipoca. Ah, tá, né? Não vou lembrar. Mas teve um caso, não sei se foi nesse mesmo dia, que a filha fala para o pai que o celular dela, ou o filho, não lembro, estava na bolsa dele, eu não lembro. Não, foi esse dia, mesmo dia, que a mulher estava com o celular, que o marido mandava mensagem para ela, que ela lia a mensagem. Lembra? E a mulher confirmou, né? Falou, o celular está aí, falou, o celular na bolsa. Ela estava com o celular do marido no bolso, na bolsa. Então, como que você não vai se emocionar também? Então, porque é o seguinte, né? São as provas necessárias que o mundo espiritual traz para despertar algo muito mais profundo nas pessoas. Porque quando você tem a convicção e a certeza da imortalidade da alma, o teu ponto de vista muda perante tudo a sua vida. Verdade. Não é? E eu não posso deixar aqui de dizer que Chico,
Ele era a bondade em pessoa. Ele era cuidadoso, não é? Eu lembro 2 fatos que ocorreram no mesmo dia, bem rápido, em que, quando nós estávamos saindo da casa dele para ir para o abacateiro, eu se acheguei com o livro que, inclusive, está aqui, que é o livro da Esperança. Então, eu cheguei com o livro da Esperança de Emmanuel para ele autografar. E ele já estava indo para o carro do Eurípides para ir para o abacateiro. E nós íamos sair na cola dele como obsessores que éramos. Né? E quando eu cheguei, desculpa o termo que eu vou usar, na maior cara de pau, né? Porque ele estava saindo, eu falei, Chico, você podia autografar? Ele olhou assim, sorriu para mim e pegou a caneta, ele sempre estava com uma caneta, sempre com algo, né? Abriu e começou a autografar para mim. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, você não repara, não. Eu gostaria de escrever aqui nesse autógrafo mais coisas para você. Mas nós estamos em cima da hora, as pessoas já estão nos esperando lá na reunião, e eu não posso me estender. Então, você não me repara a singeleza com que eu escrevi para você, mas é de coração. Olha a delicadeza dele, porque ele escreveu aqui para mim, ao querido amigo Orlando, afetuosamente, o servidor Chico Xavier, Uberaba, tal. Então, ele queria escrever algo mais, mas devido ao horário, a disciplina que ele tinha com Emmanuel, ele não pôde se estender. E no dia anterior, que nós ficamos com ele um bom tempo, na sexta, isso foi no sábado, na sexta-feira, já era quase 1h da manhã, caiu uma chuva em Uberaba, e aí nós fomos saindo, eu e o seu Francisco, do Pais e Filhos. Uhum. Então, porque o seu Francisco foi buscar a mensagem do filho. Então, já era quase 2h da manhã e a gente já estava quase 4 horas falando com o Chico. Foi lá que foi o dia que eu mais conversei com ele, sobre mediunidade, como que teria que ser e tal. Então, quando a gente saiu assim, aquela chuva, daqui a pouco eu olhei assim para o lado, seu Francisco, cadê o Chico? O seu Francisco falou, olha, ele entrou lá para dentro. Falei, tá bom, vamos aguardar, né? Aí, daqui a pouco vem o Chico com jornal. Vários jornais assim. Uhum. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, meu filho, essa chuva aqui em Uberaba é muito fria. É perigoso se vocês tomarem essa chuva aí, vocês ficarem aí, pegar uma pneumonia. Eu não tenho guarda-chuva para todo mundo. Mas vocês peguem aqui cada um pouquinho para se proteger da chuva até chegar no carro. Olha só. Olha o cuidado dele. Eu posso te dizer que eu comi um pão francês, que nesse dia nós tomamos no final um café. Eu tomei um café com leite feito pelo Chico, colocado na minha xícara, porque ele fez para todo mundo. Ele não deixou ninguém se servir. Ele foi um por um, colocando o leite e o café, e ele cortou o pão francês de um por um e passou a manteiga um por um. Então, eu posso dizer que eu comi um pão francês e um café com leite à la Chico Xavier. São essas coisas. E como que você acha que eu vou chamar ele? Chico, Amor, Xavier. Orlando, é fantástico, a gente ouve isso, e quando você falou, nós brincamos disso, eu acho que
Infelizmente, nós sabemos disso, e eu acho que nós conversamos muito particularmente sobre isso. Não é um motivo de crítica, eu acho que a gente nem tem nem aval, nem capacidade, nem direito de estar criticando, mas quando a gente ouve as pessoas como você, como o Bacelli, como o John, falando do Chico, a admiração aumenta, não só por ele, mas por vocês também, muito nesse sentido. Chico Xavier foi Chico Xavier. Por isso que a gente falou lá atrás da idolatria ou de transformar em santo. Mas talvez, ou com certeza, ele se transformou nessa personalidade tão marcante para a vida de todo mundo, não só para a espírita, né? E o Saulo fazia muita questão de falar isso, por conta disso. Quer dizer, o Chico Xavier, você está contando isso, já era o Chico Xavier, que nós ainda temos essa admiração tão grande, né? Já era essa personalidade tão marcante, a ponto de você falar que tinham lá 19 excursões esperando para ver o Chico Xavier. Isso, cada dia mais, e eu sempre vou dizer isso, só pode aumentar o carinho por esse espírito tão iluminado. E mais ainda admiração por essas pessoas, como você, como alguns outros amigos que conviveram e que tentam, e a gente sabe disso, vou falar de você, que é o que a gente está conversando, manter esse tipo de postura. Posso falar em nome do Alexandre ou do Amigos do Bem, e citei esse exemplo de ter me tocado muito o dia que nós participamos com você do trabalho das cartas, porque eu consigo enxergar no Orlando o cuidado ou a tentativa de seguir muito próximo as orientações que você tem essa admiração por ele. Então, eu posso dizer que é uma alegria muito grande ter pessoas como você fazendo esse tipo de trabalho, muito, vou repetir, por isso que eu citei que quando o Marcelo falou isso, talvez tenha surpreendido muita gente, a mim não, porque eu sei, por exemplo, que o seu trabalho é muito nesse sentido, de estar sempre estudando a doutrina espírita e usando o trabalho das cartas como mais um trabalho do que a doutrina pode oferecer. Então, eu tenho uma alegria muito grande, tenho a felicidade de poder te chamar de amigo, te agradecer pelo trabalho que você realiza em nome da doutrina espírita, embora não tenha procuração para isso. E mais uma vez, para a gente encerrar, te agradecer demais o tempo, que era 1 hora, nós passamos 1h30 batendo papo. Para que eu vi também. Para falar do Chico não dá 1 hora. Não dá. E, então, assim, para você encerrar, gostaria que você encerrasse, eu queria te agradecer muito, muito pelo tempo disponibilizado no domingo de manhã, pelo carinho que você tem pelo Amigos do Bem e, mais ainda, agradecer você e a Letícia por a amizade que nós acabamos conquistando e a admiração, independente da amizade, pelo trabalho que você realiza. Quantas e quantas vezes nós pudermos falar, nós não temos a capacidade de falar para as pessoas ou de contar para as pessoas o que realmente a gente acredita seja o seu trabalho. Tão sério, tão fincado em relação à doutrina espírita como a gente percebe que é em relação a isso. Eu sempre digo que você me chamou muita atenção quando eu falei essa história do Chico Amor Xavier, e mais ainda quando a gente vai conhecendo o seu trabalho e a sua disposição como homem, como Orlando Noronha. Por isso que eu acho que a gente tem que, não dá para separar o médium do homem, mas a admiração que nós temos e de que nós temos a felicidade de compartilhar em relação ao seu trabalho é uma gratidão muito grande. Que a espiritualidade continue te auxiliando, te orientando, para que você consiga mais e mais atender tanto coração necessário. Eu que agradeço, Alexandre, a Ana, esse casal amigo, querido, que eu e a Letícia também admiramos. Tivemos a alegria de conhecer vocês através da nossa amiga Eva, não é? Nós temos que sempre trabalhar a gratidão e
Isso só engrandeceu mais ainda a nossa família espiritual. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, né? Como eu coloquei ontem na postagem, do que eu vi e do que eu presenciei, não é? Ainda tinha muitas informações, muitas e muitas, né? Foram desde 1980, algumas esquecidas, mas muitas, as mais importantes, lembradas, que nos leva a ter esse sentimento de respeito, né? Por uma pessoa que anulou a existência no sentido de família, de projetos pessoais, para servir à humanidade, não é? Então, cabe-nos sempre estar divulgando para que a posteridade possa entender que realmente, daqui 20, 30, 40, 50 anos, Chico Xavier não foi um mito, um ícone e uma lenda, mas uma realidade tangível, né, do homem futuro que nós devemos ser. Eu sempre digo que ele é um exemplo, um espelho para o que nós temos que adquirir. E ele não era só, como você disse, o homem médium, mas o homem espírita cristão que amava tanto Jesus. Chico sempre falava Jesus, se emocionava, chegava às lágrimas, amava Jesus. E nós, eu pergunto, finalizando, o quanto temos amado o Mestre? O quanto estamos retornando a Jesus, a tudo que ele nos trouxe e nos deixou aqui para ser vivido, não só ser interiorizado, mas ser vivido na prática. O que nós estamos precisando, em últimas palavras, hoje, principalmente hoje, com esse momento grave que estamos vivendo, é de viver o Evangelho. Eu acho que ainda, talvez, não nos apercebemos que a lição que nós estamos tendo hoje é o seguinte: você que é espírita, você que é católico, você que é evangélico, você que é umbandista, você que é Xixonoê, você que é budista, você que é Rosa Cruz, você que é muçulmano, o quanto você está vivendo o amor. Essa é a lição, esse é o teste. Esse é o teste que nós estamos vivendo. Cada um de nós, individualmente, está sendo testado nisso. O que nós estamos contribuindo para essa humanidade melhor, não é? Que nós tenhamos o mérito de chegar depois de passar por essa aprovação e dizer, e perguntar, o que nós nos tornamos melhor um para o outro, não é? Então, a lição é essa, meu amigo, eu penso nesse sentido. Amanhã será nos observado isso do lado de lá. O que você fez de melhor? Com tudo que você aprendeu e com tudo que você recebeu de dádivas de nosso Mestre Jesus. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todos os internautas, todos que estão aqui assistindo a nossa live. Que nós tenhamos um domingo de muita paz, de muita harmonia, com paciência, compreensão, tolerância e, principalmente, de caridade de uns para com os outros. Que assim seja, Orlando. Orlando, mais uma vez, obrigado. Dá um beijo na Letícia. Bom domingo para vocês. Última semana. Gente, obrigado a todos que participaram. Se tiver alguma coisa, depois vocês mandam no particular, a gente tenta responder. Gente, bom domingo para todos.